Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Imagem da Prova, a nossa nova editoria aqui do YouTube em que a gente discute algumas imagens que adoram cair nas provas de residência aqui de São Paulo. E hoje é a vez da GO e a gente vai falar um pouquinho sobre ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Eu sou Marcelo Montenegro, sou médico, ginecologista e obstetra pela Unicamp e especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão. Então vamos lá, vamos começar esse tema falando sobre um caso clínico em que a gente trouxe uma gestante aqui de 42 anos com 2 abortos anteriores e atualmente com 12 semanas que veio com ultrassom morfológico com essa imagem apresentada aqui, essa TN, essa translucência nucal de 4,75 milímetros. E as dúvidas que surgem sobre esse caso é qual achado é apresentado na imagem a seguir, o que ele representa e como a gente pode prosseguir a investigação. Então para um minutinho, pensa sobre isso e vem comigo que a gente vai responder essas perguntas. Primeira coisa, quando a gente está frente a um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, a gente deve lembrar que ele serve para avaliação de risco de aneuploidias. Esse ultrassom não fecha diagnóstico, ele não me dá diagnóstico, por exemplo, de síndrome de Down, síndrome de Turner ou síndrome de Edwards, mas ele leva a um aumento do risco se eu tiver algum marcador alterado. E quais seriam esses marcadores utilizados, né? Então, a translucência nucal acaba sendo o principal marcador para avaliação de risco de cromossomopatias nesse ultrassom morfológico de primeiro trimestre. A translucência nucal é essa prega hipoecogênica posterior à região nucal do bebê, que deve ser sempre avaliada aqui entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, quando o bebê está com um comprimento cabeça-nádega, ou seja, um CCN entre 45 e 84 milímetros. Se o bebê está com o CCN nesse tamanho, significa que está no momento certo de eu fazer a avaliação da translucência nucal e aí sim eu vou poder ver se está alterada ou não. E a translucência nucal, ela vai ser considerada alterada quando ela está num percentil maior do que o percentil 95 para aquela idade gestacional. Mas eu posso dizer que ela está alterada, em geral, quando ela está acima de 2 milímetros. E olha aquela imagem do caso clínico que foi apresentada. A gente tem uma translucência nucal bastante alargada aqui, mais do que o dobro do que eu esperaria aqui, em geral, né, acima de 2 milímetros. Então, a imagem apresentada era uma translucência nucal alterada ou aumentada. Mas a translucência nucal não é o único marcador de risco aqui utilizado no ultrassom morfológico de primeiro trimestre. A gente também pode utilizar a avaliação do osso nasal. E ele estar presente aqui nesse ultrassom já vai me demonstrar um menor risco para aneuploidias. E o terceiro marcador que pode ser utilizado é a presença da onda A no ducto venoso. Se ela tiver positiva, a onda A é esse vale observado aqui no gráfico. Se ela tiver acima dessa linha, a gente vai considerar ela positiva e vai ter um menor risco para aneuploidias. Nessa imagem aqui, a gente tem uma alteração da onda A no ducto venoso, porque ela está negativa e isso aqui eleva o risco para aneuploidias nessa paciente, ok? E frente a esses achados, como prosseguir a investigação? Mais uma vez, o ultrassom morfológico é um exame de triagem, ou seja, ele não fecha diagnóstico. Por isso que se esse exame estiver alterado, eu vou precisar fazer algum teste mais invasivo para realmente determinar o cariótipo desse bebê e fechar diagnóstico talvez de alguma cromossomopatia. Eu posso fazer isso por meio de uma amniocentese, de uma biópsia de vilo ou, por exemplo, de uma cordocentese. Então, para a gente resumir tudo aqui sobre ultrassom morfológico de primeiro trimestre, não se esqueçam, ele é um exame de rastreamento que utiliza alguns marcadores para avaliação de risco de aneuploidias. E os marcadores mais utilizados são a translucência nucal, o osso nasal e a positividade aqui da onda A no ducto venoso. Se eu tiver alguma coisa dessas alterada, eu preciso prosseguir a investigação com algum teste mais invasivo, como por exemplo uma amniocentese. Então ficam aqui as nossas dicas sobre ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Espero que seja muito útil nessas provas de residência e vamos sempre junto aqui para cima com a Medway. Até a próxima nos nossos extensivos e intensivos.